Então vamos ler hoje João capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15, que diz assim, estarei lendo na NVI. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Senhor, mais uma vez está aqui a tua palavra, e pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, desde este momento da leitura da mesa. Que o teu Santo Espírito, Deus, nos conduza na reflexão que teremos nessa noite. Que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor pôs ao meu coração, seja conduzido tão somente pela ação soberana do teu Santo Espírito, Senhor, em agir no nosso meio, falando conforme aquilo que a tua palavra nos orienta. Deus, por favor, abençoe esse tempo, conduza-nos, abre o entendimento e ajuda-nos a pensarmos sobre as verdades contidas nesse texto. Oramos a Deus e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto muito conhecido, mas antes de ler o texto, eu gostaria de ler uma breve ilustração que tem um nome como nas mãos do mestre sempre há esperança. Certa vez, um grande violinista chamado Paganini iria efetuar uma extensa viagem de carruagem, e então ele decidiu deixar o seu violino para evitar que este mesmo violino fosse danificado na viagem, que era uma viagem longa e de carruagem. No meio desta viagem, esta carruagem, ela quebrou. E aquele que estava conduzindo a carruagem teve que parar para que pudesse consertar a carruagem que estava lotada de muitas pessoas importantes. O cocheiro então desce da carruagem, tira tudo que estava na carruagem e começa então a consertar a roda da carruagem, e o tempo passa-se aí por volta de 1 hora, 1h30, 2 horas, e todos aqueles que lá estavam começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a perder a paciência e falar contra aqueles que estavam conduzindo aquela viagem até o seu destino final. Até que Paganini então observou o comportamento daquelas pessoas e de alguma forma chamou o seu servo que estava ao seu lado e disse: eu preciso que você então vá nos campos, observe se existe alguém morando próximo deste local onde estamos parados e veja se você me consegue um violino. E aí esse seu servo sai, viaja ao derredor e começa a observar se há alguma casa para que pudesse pegar um violino emprestado. E aí ele, depois de um tempo, retorna com um violino na mão, um violino velho, todo cheio de teias de aranha e com apenas uma corda. As pessoas, quando olham aquele violino, começam a tirar
sarro, começam a rir e começam a olhar para o mestre e dizer: o que você pode fazer com o violino completamente destroçado? É muito notório que há muito tempo ele não é tocado. Ele está cheio de teias de aranha, tem apenas uma corda. O que você poderá fazer com um violino nestas condições? O Paganini, de forma muito calma, pegou o pobre violino completamente destroçado pelo tempo e começou a limpar um por um daquilo que estava no violino, tirando telha por telha de aranha do violino. E depois que o violino estava completamente limpo, aquelas pessoas que lá estavam tirando sarro, olhou para ele atentamente, ele apenas com uma corda no violino começou a tocar uma bela melodia que deixou todos impactados. Qual é a moral da ilustração? Não importa qual seja a sua situação, não importa qual longe você tenha ido, não importa se as pessoas acham que você é capaz ou não vale nada, e que sua vida ou seus sonhos estão completamente destruídos. Sua vida, nas mãos do grande mestre, irá produzir lindas músicas. Mesmo que você tenha apenas uma única corda em seu violino, ele irá operar por meio de você o maior de todos os milagres, porque se estamos na mão do mestre, independente da condição, sempre há esperança. Na mão do mestre, o pior de todos os caos e cenário é transformado em esperança. É justamente isso que esse texto está mostrando. Um homem que, pelo tempo de vida, pela circunstância em que vivia, por tudo que estava passando, a esperança já estava para lá de longe do seu coração. Ele estava completamente destroçado pela condição em que vivia. Mas agora esse texto nos apresenta alguém, um homem, que chega em um local onde há um cenário completamente destruído, um cenário que, apesar de ter um nome belo, não condiz com o seu nome, porque aqueles que ali estavam viviam completamente destroçados pela condição de vida. O texto que nós lemos nos conta o relato do tanque de Betesda. E o texto é muito interessante, porque o texto começa falando, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém. Lembra a semana passada? Jesus passa por Samaria. Depois de passar a Samaria, ele retorna para a sua terra na Galileia, cura o filho do oficial e agora volta novamente para Jerusalém. Antes de começar a expor propriamente o texto, eu quero que pensemos sobre uma frase do John MacArthur que diz o seguinte: pessoas que têm falta de esperança não precisam de mais conhecimento, precisam de compaixão. Isso é verdadeiro. Que era justamente o que estava acontecendo aqui. Havia neste local homens, pessoas destroçadas pela condição de vida. E o legalismo farisaico os proibia de desfrutar de esperança, ainda que estas fossem advindas do templo. Eles eram proibidos de participar das liturgias do templo, eles eram proibidos de participar daquilo em que no templo acontecia, porque havia uma lei que legislava sobre eles. Eles não tinham esperança, e a única esperança que eles então puderam ter é que eles agarravam-se a uma superstição local. Eu vou mostrar isso para vocês. Havia naquele local uma superstição religiosa, que era uma superstição local daquele povo. Então, quando o John MacArthur diz pessoas
pessoas que têm falta de esperança não precisam de mais conhecimentos, precisam de compaixão, é verdadeiro. Naquela ocasião, justamente isso, esses que eram marginalizados, esses que não tinham o que fazer, esses que não tinham esperança, estavam sendo legislados pela lei e eles não poderiam nem sequer voltar ao templo. É por isso que na leitura, não sei se você observou, depois que este homem é curado, a primeira ação que ele faz é ir ao templo. A primeira atitude dele é ir ao templo para orar. É ir ao templo. Talvez aí alguns falam, mas ele foi ao templo para quê? Não sei se ele foi ao templo para agradecer a Deus, não foi se ele foi ao templo por causa da pressão dos líderes farisaicos, mas ele foi ao templo, a oportunidade que ele tem de entrar no local onde ele estava proibido de ir, proibido de estar. O texto nos começa dizendo, queridos, que Jesus deu a esse homem o que lhe faltava, aquilo que ele desesperadamente necessitava, deu a ele graça em forma de uma ordem. Jesus olha para aquele homem, para a condição daquele homem e diz para aquele homem, levante-se, tome a sua maca e ande. Jesus devolve a esperança, Jesus dá sentido de vida para ele. Jesus dá para ele novamente a capacidade de olhar para o futuro com perspectiva, porque ele estava completamente há 38 anos dependendo da ação de alguém, mesmo assim em um ato supersticioso. Mesmo assim em um ato supersticioso. O texto diz que Jesus foi para uma festa em Jerusalém, não sei se você observa isso. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Agora observa, Jesus foi a uma festa, mas enquanto o povo se alegrava, ele foi ao tanque de Betesda. Betesda em aramaico, como diz o próprio texto, quer dizer casa da misericórdia. Onde havia o quê? Uma multidão de gente sofrendo. Irmãos, eu sei que quando estudamos hermenêutica, uma das maiores preocupações dos professores é falar, cuidado, não fica preso aos detalhes. Você às vezes quer encontrar coisas que não tem no detalhe. Às vezes o detalhe é apenas uma informação para aquilo que o texto se propõe a dizer. Mas foi inevitável não me prender a essa realidade. Porque a realidade central do texto é mostrar o comportamento farisaico legislando sobre aqueles que estavam marginalizados. Mas olha o que Jesus fez. Jesus vai ao templo. Algum tempo depois, Jesus sobe a Jerusalém e ele vai para uma festa. Queridos, todo judeu adulto, era necessário ele participar de pelo menos 3 festas anuais. Alguns acham que esta festa aqui, que Jesus foi para participar, era a festa da Páscoa. Quais eram essas 3 festas que eles obrigatoriamente precisavam participar? Páscoa, Pentecostes e Festa dos Tabernáculos. Jesus foi participar de uma dessas festas. João não fica preso nos detalhes para informar qual é a festa que Jesus foi participar, mas diz que Jesus foi para um momento onde celebravam festas no templo, em Jerusalém, e assim por diante. Ele se dirige ao templo. Então Jesus chega aqui no templo e ele não vai à festa. É muito interessante notar que João diz que Jesus ele se dirige a um local daqueles que estavam sofrendo. Gente deformada, amassada emocionalmente, com o coração sangrando por feridas abertas, pessoas que eram inválidas, diz o texto. E Jesus se dirige a estas pessoas. Olhe para o texto, veja, note que é mencionada essa festa religiosa dos judeus. João, porém, em vez de falar da festa, resolve descrever o momento que acontece em Betesda, na casa de misericórdia. João de se focar no que a festa se propunha, ele foca no que Jesus fez em um local onde os líderes religiosos esqueceram. Jesus vai em um local onde ninguém dava atenção, um local que apenas o distribuir de esmola estava bom, mas ninguém estava se propondo a fazer mais nada por esses inválidos, por esses que estavam destruídos, amassados pela própria vida. Veja que a festa foi citada por João não apenas para contrastar os 2 mundos tão distintos que se encontra o ser humano.
Veja que João não fala da festa dos judeus. Por quê? Porque João, o apóstolo, quer nos fazer enxergar os fatos da perspectiva de Jesus. E quais são os fatos da perspectiva de Jesus? João intenciona nos revelar que o Salvador do mundo não olha para a vida da perspectiva que eu e você gostamos de olhar. Às vezes nós olhamos para o mundo da perspectiva de entretenimento. E nós somos muito fáceis em ser movidos por entretenimento. Mas Jesus quer, agora, através do escrito de João, nos fazer olhar para a perspectiva certa da vida. Jesus deixa de estar na festa para estar em um local de uma multidão de enfermos. Um local onde vivia uma multidão esperando por um milagre. Então o apóstolo João quer que nós, de fato, enxerguemos isso. João nos mostra a festa pelas lentes de Jesus. É como se João, o apóstolo, estivesse nos dizendo algo mais ou menos assim: olhe para dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, lá no tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos, com muita gente enferma. Veja ali, cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos. Atente-se para aqueles que ali estão, acreditem naquilo que eles estão vivendo, no sofrimento que eles estão vivendo. Eles esperam de forma supersticiosa por um movimento de água. Eles esperam que um anjo desça e agite as águas para que eles pudessem pelo menos voltar a ter dignidade de vida. João está falando: olhe para aquele local, olhe para aqueles que estão sofrendo. Tira os olhos da festa. Tira os olhos da festa. Como eu falei, esse é o pormenor do texto, mas eu não podia deixar de falar. Tira os olhos da festa e olhe para aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque Jesus enxerga, meus irmãos. Veja lá, verso 2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. E ali costumava ficar grande número de pessoas inválidas, doentes. Olha a quantidade de pessoas que estão naquele local. Essas informações aí que João nos apresenta no texto, porta das ovelhas, você encontra lá no texto de Neemias, capítulo 1, versículo 3, Neemias capítulo 13 também menciona a porta das ovelhas, que fora construída, que era justamente a entrada das ovelhas para o sacrifício do templo. O tanque que lá estava era o tanque cerimonial para a purificação dos judeus, para que estes pudessem então participar dos atos litúrgicos do templo. E note, queridos, que o templo ainda existia. Veja o versículo 2, ele não fala há em Jerusalém. Então, muito de forma proposital, João está falando, ainda há em Jerusalém um local onde multidões se reúnem. Ele não falou que havia, o templo foi destruído 70 anos depois, com o general Tito. Então João, quando escreve aqui, João ainda está dizendo, então tudo indica que o evangelho de João foi escrito antes da destruição do templo. E havia ali um local onde as ovelhas entravam para ser sacrificadas, porque fazia parte do costume ritualístico dos judeus. O local onde os judeus se purificavam e assim por diante. Era este o local, um local religioso. E Jesus enxerga justamente nesse local a miséria humana. Jesus enxerga nesse local justamente a condição humana, a escassez, a dor, a tristeza, a injustiça, superstição, impotência, decepção, desilusão. Jesus enxerga tudo isso no meio daquela multidão, enferma, doente e inválida. E sabe o que o Senhor está nos mostrando aqui? João quer que nós também enxerguemos a miséria humana. João quer também que nós olhemos para a miséria humana. Esqueça a festa, os entretenimentos, veja o fiasco, olhe para o fracasso da humanidade sem Deus,
Olha estes que estão vivendo em escassez, dor, tristeza, injustiça, impotência, decepção, desilusão. O Senhor está falando através desse evangelho, nesse momento com o escrito de João, dizendo: olhe para estes. Olhe para estes que estão sofrendo. A pergunta é: o que você vê? O que nós enxergamos? Aplicando para o nosso tempo de hoje, diante de uma sociedade em que está envolvida diretamente com o entretenimento, o que nós vemos? O que falar desta época em que nós estamos vivendo? Em que em um outro momento nos retirávamos, não estávamos aqui, estávamos em retiro, por causa da condição em que o povo vive, o povo quer festa. Mas enquanto o povo está na festa, enquanto os governos promovem festa, há uma multidão de enfermos, há uma multidão de paralíticos, há uma multidão de cegos, e nós precisamos olhar para esses. Esqueça as festas, esqueça os entretenimentos e olhe para aqueles que estão sofrendo. O que nós enxergamos? Quando eu olho tanto para o texto quanto para a nossa realidade, eu enxergo a marginalização do ser humano. Eles estão esquecidos à margem da sociedade. Esses aqui, essa multidão, estava esquecida pelos seus líderes religiosos. Eles estavam lá mais como os espúrios da terra. Eles não são dignos de participar do culto. Eles não são dignos de participar do que temos no templo. Eles não são dignos de participar do que vivemos em comunidade. Quando nós olhamos para o versículo de 1 a 3, enxergamos isso, a marginalização do ser humano. Olhamos essa realidade. João quer que vejamos essa marginalização do ser humano, ou seja, que em um contexto de festa no qual vive a sociedade, os diferentes, os enfermos, enfim, os necessitados são sempre marginalizados. Sempre. Hoje pela manhã foi muito... E era já Deus falando comigo. Eu não quero aqui, irmãos, eu não estou falando que já era já Deus falando comigo, como se só Deus falasse comigo, como se fosse uma coisa de espiritualizar o que está acontecendo aqui. Não, não é isso. Mas hoje pela manhã Deus confirmou notoriamente o que nós estaríamos falando. Acabou a nossa escola bíblica discipuladora, eu ajeitei as coisas dentro da sala, saí da sala e fui levar no carro. Deixei as coisas dentro do carro para entrar novamente. E aí eu percebi que do outro lado, antes de chegar à igreja a 50 metros, quase ali em frente da creche, vinha um jovem e ele gritava o seguinte, chorando: estou com fome. Estou com fome. Tinha alguns rapazes do outro lado, mexendo no carro, e ele passou e aquilo me chamou a atenção, porque ele gritava: eu estou com fome. Eu estou com fome, chorando. E aí quando ele chegou em frente da igreja, ele já tinha me chamado a atenção, eu olhei para ele e falei: você quer comer alguma coisa? Ele falou: eu estou com fome. E aí ele veio chorando. E eu estava vendo um momento particular, e aí eu falei: só um instante, entra para cá. Ele falou: não, não, prefiro ficar aqui. E aí eu entrei para cá, e aí eu encontrei 2 irmãos amados ali, falei: eu preciso de ajuda. Aí peguei 2 adolescentes e falei: pega para eles, por favor, comida lá atrás, tem café, pega para ele. Porque nós estávamos no templo, nós estávamos celebrando, havia festa, mas os marginalizados estavam lá, esquecidos, à margem da sociedade, gritando: estou com fome. Estou com fome. Meus irmãos, eu já falei isso para vocês em um determinado momento. Se nós tivermos uma ortodoxia saudável, um ensino saudável, mas não tivermos a ortopraxia, a prática do que esse ensino nos propõe, vai ser apenas um ajuntamento, uma festa. O que acontece aqui precisa reverberar lá fora. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão doentes, as pessoas estão fracas, as pessoas precisam de ajuda. Veja isso. Tire os olhos do entretenimento e olhe para a multidão sofrendo.
Olhe para os marginalizados, aqueles que estão de fato sofrendo à margem da sociedade. Afinal, a religião não os acolhe. O Estado não os ajuda, a sociedade não consegue viver com essa gente. O entretenimento descarta os enfermos. Porque falta graça. Meus irmãos, Betesda tinha tudo. E tinha as características perfeitas para ser o lugar da prática da misericórdia. Era um local onde havia o templo de Salomão construído. Local onde Salomão denominou e deu o seu nome para os 5 pórticos de Salomão, cobertos, bonitos. O local onde um nome hebraico diz que é a casa da misericórdia, porta das ovelhas. Todos os símbolos religiosos tinham tudo para ser um lugar onde aqueles que estavam sofrendo deveriam ser assistidos. O nome, o lugar religioso, uma festa, os símbolos da religião, tudo. Mas olhe para o texto, olhe ao seu redor, olhe para o seu coração, olhe para o seu comportamento, veja a marginalização do ser humano, todos entretidos na festa, enquanto os enfermos jaziam e jazem largados nas filas da miséria humana. A igreja precisa ter outro olhar. Nós precisamos ter outro olhar. Enquanto todos estamos entretidos, muitos estão morrendo, como acabei de mostrar para vocês na Síria. Um homem que diante da necessidade local, diante do caos local, tomou a decisão de mover a igreja em uma região de muita perseguição para fazer algo. É como se fosse uma beija-flor, sabe aquela ilustração da beija-flor que quer apagar o fogo no meio da floresta, mas entende, eu estou fazendo a minha parte. É aquele pastor lá na Síria, é isso que ele está fazendo. Por quê? Porque os olhos dele estão voltados para a necessidade da humanidade, do sofrimento da humanidade. E é isso que Jesus quer que enxerguemos. Jesus enxerga a miséria humana e quer que enxerguemos da mesma forma. Precisamos fazer algo. Betesda, meus irmãos, é conhecido como a casa da misericórdia. A proposta bíblica há um conceito de que a igreja também deve ser o lugar do exercício da misericórdia. A igreja tem as mesmas características que Betesdas. Todos os símbolos, sinais de religião, lugar sacralizado para alguns, datas especiais, liturgias apropriadas, templos confortáveis, cenário perfeito para o exercício da misericórdia. Mas temos muitas e muitas vezes fechado os olhos. Sejamos sinceros, e aí você não precisa responder, só no seu coração. Quando você começou a ouvir as tragédias que aconteceram, a tragédia que aconteceu na Síria, na Turquia, com o terremoto, quantos de nós, de fato, ao ouvir e ver os noticiários, parou por um instante para dizer, preciso orar por esse povo? Nós estamos frios, gelados, à miséria do próximo. Se você o fez, parabéns. Continue fazendo. Mas nós somos tomados pela perplexidade de momento e aquilo acaba se tornando normal com o passar do tempo. E não é. Precisamos fazer algo mais. Se eu não posso ajudá-los, eu preciso orar, eu preciso pedir ao Senhor, tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia. Preste atenção uma coisa. Uma igreja que não exerce as características da misericórdia divina, que vem da presença misericordiosa de Jesus entre nós, será incapaz de promover cura, alívio, restauração, mesmo que tenha grande estrutura, perfeita organização e liturgias e projetos. Sem misericórdia não há saúde na igreja. Precisamos estar além do litúrgico.
Precisamos sair das 4 paredes. Precisamos olhar ao nosso redor a escassez, o sofrimento, a dor, a tristeza, a solidão. Aqueles que estão sofrendo, precisamos olhar e precisamos agir em favor desses. É preciso ver que longe da graça de Deus, a humanidade é perversa. Por quê? Porque ela exclui, ela marginaliza, ela despreza, abandona o que é sofrível. Não é interessante, não é divertido. Não produz entretenimento. Longe da graça de Deus, irmãos, o Estado não consegue ajudar. A religião não consegue amparar. A sociedade não consegue amar e nem quer amar. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho da graça. É por isso que a igreja precisa ser de fato o lugar da misericórdia. É a partir daqui que estes precisam ser alcançados. Jesus mostra isso claramente. Ele poderia passar pelo tanque de Betesda, pela porta das ovelhas, ele entrar diretamente para o templo, ele ir diretamente para a festa, mas ele vai justamente no local onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas estão precisando, porque ele quer nos ensinar a olhar além do entretenimento, além da festa. Eu quero, de forma rápida, apontar 3 pontos em que o texto nos revela, nos mostra, e trabalhá-los de forma específica com você. Primeiro deles, observe no texto a graça soberana de Jesus Cristo. Ele é gracioso. João, irmãos, aliás, como eu tenho dito para vocês, essa é a proposta do Evangelho de João, é mostrar a divindade de Cristo. E ele é gracioso, ele é cheio de graça, e a graça soberana dele é revelada aqui. Dos versículos 3 ao versículo 7, essa graça, ela é revelada. Leia comigo. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado há tanto tempo, Jesus perguntou-lhe: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou indo entrar, outro chega antes de mim. Veja que na leitura muito rápida e superficial, ninguém ao redor daquele tanque estava clamando pela manifestação de Deus, nenhum deles esperava pela chegada de Jesus, estavam todos fisgados pela superstição local. Queriam apenas uma cura fácil para prosseguirem desperdiçando a própria vida nos prazeres de um mundo judaico. Que superstição era essa, meus irmãos? Os mais antigos, se você observar aí, eu fiz isso hoje pela manhã na classe, se você observar aí na sua Bíblia, o versículo 4, o versículo 4, ele está em colchetes. Alguma Bíblia que está em colchete aí, sim ou não? Os mais antigos e confiáveis manuscritos gregos vai omitir o final do versículo 3 e todo o versículo 4. As linhas do versículo 4 foram introduzidas inicialmente como glossas marginais. O que significa isso, pastor? É uma comida muito boa lá na Bahia. A gente come com farinha. Não é. Nota de rodapé. Que era para dar explicação ao versículo 7. Então o versículo 4 não existe no original. Criou-se então, depois de um acréscimo, de um copista, de um escriba, de um escriba, criou-se então uma cultura que é uma cultura de superstição local.
Eles acreditavam de que um anjo descia, movia as águas uma vez por ano, e todo aquele que tocasse as águas eram curados. É por isso que você encontra no versículo 3 uma multidão de enfermos naquele local, por uma superstição local. Não havia mover de águas, irmãos. Não havia. Esse texto não está no original. Ele foi acrescentado para dar uma explicação ao versículo 7. Veja o que diz o versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar quando a água é agitada. Ele está falando: Senhor, há uma água que mexe aqui, para dar explicação ao que o paralítico disse no versículo 7. Então acrescenta-se uma nota de rodapé, o copista no texto. E esse passa a fazer parte do texto, mas ele não está nos melhores manuscritos originais do grego. Então o que está acontecendo ali no tanque em Betesda é uma superstição local. Pessoas não eram curadas. Que loucura, né? Será que acontece algo semelhante no nosso tempo, irmãos? Lá na Bahia tem um local chamado Lapa, que é uma gruta, onde há procissão anualmente, e as pessoas creem que se tomar de uma gotinha de água que cai da gruta, elas é curada assim. As superstições locais sempre existiram. Mula sem cabeça. Saci pererê. Superstições locais, em que as pessoas acreditam. Meus irmãos, vejam que se não fosse pela iniciativa soberana de Deus, se dependesse apenas daqueles que queriam, de fato, que a graça de Deus alcançasse, Cristo nunca teria chegado àquele lugar. Porque eles não estavam preocupados, eles estavam preocupados com a superstição religiosa local, eles não estavam preocupados com o Salvador. Então o Senhor Jesus toma a iniciativa para ir até o encontro dele. O que é isso? Isso é graça soberana, favor imerecido, ação soberana de alguém que ama, de alguém que restaura, de alguém que se compadece, de alguém que olha a marginalização do ser humano. Pastor, que lindo isso. Ele fez isso comigo e com você. Nós estávamos perdidos, longe do nosso Salvador, preocupados em participar das festas, mas até um dia que o Senhor nos mudou, nos salvou. Nós éramos cegos, éramos paralíticos e mancos espiritualmente falando, mas alguém deu sentido para nossas vidas. É esse Jesus que foi ao encontro daquele homem. Isso é graça soberana. E a resposta do homem revela o que depositava o coração dele. Onde estava a esperança desse homem, gente? Versículo 7 vai falar da superstição dele. Veja lá, uma multidão de enfermos esperando o movimento de água, pois cria que se um anjo que descesse e agitasse a água, eles eram curados. Ele fala: Senhor, eu não tenho como ser curado. Porque todas as vezes que a água se agita, alguém vai à minha frente, pula na minha frente, não dá tempo a alcançar o tanque. Superstição. Ele estava apegado na sua própria força de vontade. Eu não consigo, Senhor. Na boa vontade de alguém, não tenho quem me coloque no tanque. Isso aqui fala muito ao meu coração. Eu não tenho ninguém por mim. Hoje ainda, pela manhã, nesse relato que eu falei para vocês, eu ouvia o irmão conversando com este rapaz, e ele falava: eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. E eu ouvi o irmão falando: sim, você tem, alguém que se preocupa com você, o nome dele é Jesus. Esse homem é alvo da graça soberana de Cristo. O texto é claro, irmãos, o Senhor é quem sempre toma a iniciativa de vir a nós, mesmo quando não chamamos por Ele, mesmo quando estamos com o coração longe dEle, é Ele que toma a iniciativa de vir ao meu e ao seu encontro, como foi ao encontro daquele homem e o curou completamente, como diz aí o versículo 8 e 9. Mas a pergunta do versículo 6 é muito interessante. Quando Jesus diz: você quer ser curado?
É uma pergunta muito lógica, simples. Quem é que não quer ser curado depois de 38 anos, na condição de miserabilidade que estava, na condição de viver daquela forma? Quem é que não quer ser curado? A pergunta de Jesus é lógica, gente. Muita gente naquela condição não queria sair, porque era alvo, entre aspas, da misericórdia financeira das esmolas. Se essas pessoas voltam para a sua realidade de lá, elas passariam fome, elas eram desprezadas. Então é muito óbvio que o contexto onde eles estão é melhor estar. Por isso Jesus pergunta: você quer ser curado mesmo? Ou você quer continuar recebendo as migalhas, as esmolas? Você quer ser curado ou você quer continuar na condição em que estás? Senhor, não tenho ninguém por mim. E ele volta para a superstição. Jesus pergunta, o Salvador está perguntando para ele: você quer? E ele volta novamente para a superstição. Eu não tenho ninguém. As águas, quando movem, alguém entra na frente e fala: você quer ser curado? Jesus se propõe com graça soberana ajudar aquele homem. De fato, veja que esse homem não demonstrou a menor fé para que fosse curado. Aliás, em resposta à pergunta de Jesus, ele apenas lamentou e lamentou. Foi Jesus que graciosamente, soberanamente agiu e curou aquele homem. Isso é graça, favor não merecido. Graça soberana de Jesus Cristo. Esse milagre, meus irmãos, revela de fato a graça soberana de Jesus Cristo, porque nos mostra que não depende do paralítico, depende de Cristo. Foi o Senhor que agiu. Isso é o Senhor mostrando a sua graça soberana sobre o enfermo. Nos versículos 5 a 9, Jesus nos revela dois atributos incomunicáveis. E aqui está o nosso próximo ponto. Jesus é onisciente e onipresente. Pastor, tá, isso aí eu sei. A pergunta é: o que isso tem a ver conosco? Se você sabe que Jesus é onisciente e onipresente, isso está claro no texto, mostrando de fato esses dois atributos, essas duas qualidades divinas, a pergunta é: como isso é importante para nós? Como é que é importante para mim saber que Ele é onisciente e onipresente? Por que isso é importante para mim? Por que está falando sobre esses dois atributos do Senhor? Este homem com uma doença incurável, há cerca de 4 décadas, deu a Jesus a oportunidade de mostrar o seu poder divino, a sua onipotência. Isso é importante para nós. Em que sentido, irmãos? Não há nada nesta vida em que o Senhor não possa mudar. Não há nada nessa vida em que o seu poder não possa agir. Não há impossível para o Senhor. Ele é todo poderoso. Veja o versículo 8. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. O versículo 8 e 9 mostra a onipotência de Jesus, ou seja, Ele tem todo o poder, Ele é todo poderoso e segundo a sua soberana vontade pode fazer qualquer coisa. O que te preocupas? O que te deixa preocupado? Quais são as áreas da sua vida em que você talvez tenha perdido a esperança? Ele é todo poderoso. De que forma eu me relaciono com isso? Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Irmão, isso é extraordinário. Isso me motiva. Eu sei que Ele pode todas as coisas. A palavra de Jesus, como diz o versículo 9, cura imediatamente de forma inquestionável, pois todos podem ver o resultado, inclusive os farisaicos, legalistas, que o questionam por que ele está andando com a maca. Ele não é só todo-poderoso, como se fosse o só apenas, né? Mas ele também é onisciente. Ele mostra a onisciência de Jesus, ou seja, a sua capacidade de conhecer a fundo todas as coisas.
Ele tem a capacidade de saber exatamente como estamos e o que estamos vivendo. Ele conhece profundamente a mim e a você. Ele é onisciente. Quando você contempla Jesus, esse tipo de pessoa que você contempla, uma pessoa que conhece você perfeitamente, profundamente, sabe tudo sobre você, por dentro e por fora, conhece tudo o que eu e você sentimos, tudo o que eu e você passamos, todo o nosso sofrimento, todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades, Ele conhece você. Estamos diante dele nessa noite. É um Deus que nos sonda. Davi escreveu isso. Veja o que Davi falou sobre a onisciência desse Deus no Salmo 139, versos de 2 a 6. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe, conhece os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que faço. Gente, é lindo saber que Ele nos conhece, né? Mas causa uma vergonha, porque Ele vê tudo que você faz, de bom e de ruim. A gente acha que pode esconder-se de Deus, né? Ele está lá vendo, sabe, jovens, adolescentes, aquele site que você clica. Aquilo que você vê indevidamente, Ele sabe. Ele conhece. Isso dá frio. Davi fala: sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, o Senhor sabes o que eu vou dizer. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. Jesus sabia, queridos, no verso 6, que aquele homem estava enfermo havia 38 anos e conhecia a causa do seu sofrimento. E é por isso que no versículo 14 ele falou: olha, estás curado? Não peques mais. Ele conhecia, ele sabia. Quando você lê o texto aqui, o versículo 6, dá a entender de que Jesus soube como se ele tivesse informação, mas a realidade do texto original apresenta a onisciência de Jesus. Ele sabe de todas as coisas. Conhecia literalmente todas as coisas. Jesus, queridos, conhece você. Ele me conhece e conhece a você profundamente, cada um de nós. Conhece o passado, presente, futuro. Não tem como nos esconder desse Deus. Ele nos conhece e sempre toma a iniciativa de vir ao nosso socorro, mesmo quando não estamos nem pensando nele, mesmo quando não estamos chamando por ele. Só para você ter noção, para fazer você pensar, quando fala desses dois atributos incomunicáveis de Deus, ele está falando do poder de conhecer profundamente todas as coisas e nos conhece profundamente. E está falando do Deus Todo-Poderoso, irmãos. É escolha soberana do Senhor e apenas aquele homem. Mas o texto fala que havia multidão. Ele podia simplesmente falar assim: levantem-se todos. Iria acontecer. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você já imaginou isso? Mas Ele, na sua soberana graça, olhou para alguém que estava há 38 anos. Pensa num cara persistente. Crendo numa superstição há 38 anos. Quantos que eu e você não conhecemos que creem em superstições? Há quanto tempo as pessoas são escravizadas pela religião? São estas pessoas que precisam ser alvos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo através da sua igreja. Porque Ele sabe quem são essas pessoas, mas Ele envia a igreja, envia o seu povo. A pergunta é:
Porque mesmo esse Jesus que vem ao nosso socorro, que toma a iniciativa, mesmo quando não clamamos, por que é que ele faz isso? Isso nos leva ao nosso terceiro ponto, a compaixão de Jesus Cristo. Ele sente compaixão, nós ouvimos isso na quarta-feira, ele olhou para aquele povo, ele sentiu compaixão. Dos versos 5 a 9 mostra essa realidade, ele tendo compaixão deste homem. Jesus escolhe ir ao tanque, ninguém o chamou, não há expectativa por parte de ninguém daquele tanque, nada de fé, nada de clamor. O que vemos é o lamento e mais lamento. O que então teria movido Jesus a curar aquele homem? Compaixão. Pura compaixão da parte de Jesus Cristo. E essa expressão você encontra nos evangelhos por diversas vezes. Se você buscar nos evangelhos, descobrirá que pelo menos 9 vezes se lê que Jesus ficou comovido de compaixão ou de piedade. Ou seja, Jesus não apenas nos conhece perfeita e profundamente, mas ele também é facilmente movido pela miséria em que o ser humano se encontra ou que nos encontramos. Ele não é sem coração, mas compassivo. Temos nele, querido, como diz o autor de Hebreus, um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece de cada um de nós e nos ensina a se compadecer, a estar com compaixão pelos perdidos. Dos versos 10 em diante, esse homem é curado, e aí fala que por esta razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado e não lhe é permitido carregar a maca. E olha a pergunta que eles fazem ao homem. Mas o homem respondeu: o homem que me curou me disse, pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Irmãos, o legalismo farisaico não se alegra com a cura do homem. Eles estão preocupados pelo dia do sábado. Porque na lei diz que no sábado ele não poderia levar a maca. E aquele homem fala: mas o homem que me curou disse para eu fazer. E ele não sabia que era o homem muito notoriamente, por causa que Jesus se ausentou daquele lugar. Você imagina a cena em um local onde há um monte de enfermos, de ver alguém conversando com outro homem, e esse alguém levanta e sai andando. Imagina o alvoroço, o foco da água mudou e agora é Jesus. É óbvio que ele tinha que sair daquele lugar. Mas o coração dos líderes farisaicos estavam mais preocupados com a quebra da lei do que com a compaixão. Eles não se compadeciam dos que estavam sofrendo. Isso precisa nos ensinar, irmãos. Cuidado, para que eu e você não sejamos tomados pelas nossas regras legalistas e deixemos de olhar com compaixão e amor por aqueles que estão perdidos, sofrendo, estão na miséria à margem da sociedade. Jesus nos ensina a ter compaixão dos que estão sofrendo. Eu quero concluir, porque o versículo 14, Jesus diz, por ser onisciente, que aquele homem deveria tomar cuidado. Veja o versículo 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Muito bem, irmãos, rapidamente, esclareça aqui e concluo. Jesus está associando que a causa da enfermidade daquele homem era devido a um pecado, ponto. Pastor, isso é para todos os casos? Não. Muito obviamente que não. Mas aqui, especificamente aqui, Jesus diz: cuidado, abandone o seu pecado, não volte a pecar, para que algo pior não te suceda. O que é que o pior deve suceder? Não adianta você ter apenas a cura física, andar. Cuidado, para que você não perca a alma.
O pior é o que está por vir se não houver arrependimento. E notoriamente, esse homem apenas obteve a cura física, diferente do oficial que viu o seu filho sendo curado e se converteu, se rendeu ao Senhor. Este aqui não. Cuidado com a visão romântica de que este homem é um homem que tinha um coração que era piedoso, um homem que sofria. Não, esse homem é rabugento. Quando ele responde para Jesus no versículo 7, quando você lê no texto original, ele é uma resposta rabugenta, dizendo: não tenho ninguém por mim. Pergunta é essa, se eu quero ser curado. Esse é o comportamento desse homem, e é por isso que ele dedura Jesus. Você acha, não, ele simplesmente falou que os líderes religiosos queriam. Não, ele dedurou. Ele está fugindo, ó. Não, eu vou ser cobrado, eu não posso fazer isso no sábado. Eu encontrei quem me disse quem fez, então foi lá e disse para os líderes religiosos quem era que tinha mandado ele pegar a maca e andar. Ele é um traidor. Essa é a imagem que João quer mostrar. Eu quero ler rapidamente, só um comentário do que o Carson fala sobre isso. Olha só. E uma leitura muito caridosa da resposta do inválido poderá torná-la em uma resposta direta à pergunta de Jesus. A profundidade do seu desejo de cura pode ser medida por sua presença persistente junto ao tanque quando as águas eram agitadas. Mesmo que ele não tivesse nenhum amigo chegado que pudesse garantir que ele fosse o primeiro a entrar na água, essa leitura caridosa, por sua vez, reforçaria a opinião de que, no versículo 6, Jesus está testando a disposição do homem. Ele passa no teste com triunfo, mas o hábil retrato que João, o evangelista, dá do inválido, por todo esse capítulo, pinta com cores muito tristes. Ele, ao acusar aquele que o curou, tenta evitar as dificuldades com as autoridades. Ele é tão insensível que não descobriu o nome do seu benfeitor. E uma vez que ele fica sabendo, ele denuncia Jesus às suas autoridades. Sobre essa luz, o versículo 7 deve ser lido menos como uma resposta apta e sutil à pergunta de Jesus, de que como uma resposta rabugenta de um homem velho e não muito perceptivo, de que pensa que está respondendo a uma pergunta sem empatia, uma pergunta estúpida. Esse é o homem. Versículo 7. Esse homem, quando responde, leia lá rapidamente. Disse o paralítico: Senhor. A palavra no texto original, geralmente quando é usada para Senhor, se referindo a Jesus, é Kyrios, Senhor soberano. Aqui ele fala Senhor, Kyrie. É um Senhor natural, simples. É o jeito de se dirigir a alguém, mas por respeito. No sentido de dizer Senhor. Ele não enxerga, até porque ele mesmo diz que não sabia quem ele é, mas ele é de fato alguém rabugento. Ele não se dirige ao Senhor como o Senhor do universo. Portanto, irmãos, eu concluo levando você a pensar sobre isso. Não importa quantas tentativas fracassadas você já teve, todo ano aquele homem persistia ali em Betesda, mofando em cima da cama. Mas Jesus veio no tempo de Deus para restaurá-lo. O mesmo Jesus que levantou aquele enfermo está aqui e pode de fato perdoar você, curar você, salvar você e fazer de você uma pessoa completa, feliz, saudável fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Esse mesmo Jesus que visitou aquele quadro de Betesda é o mesmo que se faz presente nessa noite e se preocupa com o nosso coração, com o meu sofrimento, com o seu sofrimento, e Ele pode mudar a sua realidade de vida, inclusive, na sua soberana vontade, curá-lo. E nós não descartamos esta verdade. Ele pode fazer isso.
Ele tem poder para isso. Mas Ele também tem poder para perdoar os seus pecados e te dar sentido à sua vida. Eu quero que você curve sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar. Gostaria de convidar já o louvor. Eu sei que de alguma forma, ao olhar para o texto, o próprio texto tem as suas implicações para nossas vidas. E eu faço, de fato, votos de que você chegue em casa e leia novamente o texto. Mas eu quero convidar você nessa noite a dizer: Deus, me dá um coração, Senhor, longe dos holofortes, dos entretenimentos desta vida. Me dá um coração, Senhor, onde eu possa olhar não para as festas, mas para os marginalizados, aqueles que vivem sem a margem da sociedade. Eu gostaria que, à medida que nós estivéssemos adorando ao Senhor, você no seu lugar, pudesse orar e refletir sobre tudo aquilo que falamos nessa noite, irmãos. Jesus nos ensina muito com o seu comportamento, que apesar de ser um bom judeu, de ir para a festa que anualmente 3 vezes por ano ele deveria ir, ele preferiu estar no lugar dos enfermos, dos marginalizados, daqueles que necessitavam de compaixão, de graça soberana, e ele restaurou e curou um homem. Que eu e você sejamos movidos por esse coração, que haja compaixão, que haja amor, que nós possamos voltar os olhos para a escassez, para a dor, para o sofrimento, para o desespero da humanidade, e que possamos ser a resposta de Deus para esses que estão sofrendo. Se coloque de pé, nós vamos encerrar cantando. E à medida que nós estamos cantando, se você puder no seu lugar, ore. Caso você não tenha esse envolvimento, esse coração, ore e diga: Deus, me ajuda, Senhor, a não me entreter com as coisas desta vida, mas me ajuda a olhar para aqueles que estão à margem da sociedade. Muitos deles enfermos, cegos espiritualmente. Muitos deles estão paralíticos, muitos deles estão coxos e precisam ser curados. Que o Senhor use as nossas vidas para que estas vidas possam, de fato, ouvir o Evangelho da graça de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.